A estatística é uma ciência. Uhum. A probabilidade, a estatística é uma ciência. Sim. Tanto que quando a gente ouve a previsão do tempo, né, pelo menos aqueles canais que são mais confiáveis dizem X% de probabilidade de chover ou de não chover. E não chove. Não é isso. Professor, é esse? É isso aí. Mas estatística é uma ciência. Uhum. Maria Helena, eu considero que, como representante da Associação Brasileira de Compostagem, ter um canal com o CONAMA através do CONDEMA seria bastante interessante para a gente. Então, depois a gente pode se comunicar e entrar em contato. Excelente, obrigada. Marcos, quando a gente vem até aqui, nós temos que estar dispostos a nos ouvir. Sim. Então, quando um está falando, o outro tem que ter ouvidos atentos. Aqui foram apresentados dados técnicos e por diversas vezes eu estive em contato com as pessoas que estavam recebendo o material da Usina Verde e eu solicitei que de alguma forma fosse feita análise do produto. Eu também solicitei. Para que fosse esclarecido ou para que houvesse um embasamento técnico-científico para a gente estar aqui agora discutindo se sim ou se não. Porque pelo que a gente analisa, pelo que é entregue, esse material não causa risco. Existe, é possível e passível de cada pessoa aqui de nós de que esse material tenha sua preferência pelo seu adubo. Eu gostaria de usar a classe A na minha horta. E é por isso que existe o livre-arbítrio da utilização do composto orgânico ou não. O que fazer com o lodo da estação de tratamento de esgoto é um problema público e interfere em todos nós. Hoje é um dos grandes custos de operação você destinar esse material. E a gente ter a compostagem como ferramenta de tratamento e estabilização para a produção de um insumo agrícola que também tem custo para o município para aquisição, é visto com muito bons olhos. Muito bons olhos. Não vejo qual é a restrição em utilizar o lodo da estação de tratamento de esgoto para a produção de um insumo agrícola. A partir daí, eu reforço, existe-se o livre-arbítrio de cada um optar pela classe que melhor lhe convém e recusar o uso desse material em suas hortas. Realmente, vocês não têm nada a ver com a destinação desse material e vocês, sim, têm todo o direito de recusar a utilização. Tá? Com relação ao SEASA, até onde eu sei, eu fiz um trabalho de entrar em contato com todas as cooperativas, pelo menos a maioria, para entender como é que estava a estrutura da reciclagem. Porque a reciclagem interfere diretamente no orgânico quando a gente fala de segregação. E o SEASA tem uma grande dificuldade de educação ambiental. Quando a Usina Verde foi projetada, até onde eu sei, ela foi projetada para fazer a captação de podas, de lodo de estação de tratamento de esgoto e frutas, verduras e legumes do SEASA para compor esse material. Veja, não é para ser uma compostagem separada do lodo, e sim agregada. Até porque vocês identificaram que esse material tem bastante fonte de carbono, o que permite que seja incorporado mais material que eles têm condição de equilíbrio do carbono e nitrogênio desse processo para um equilíbrio desse material. Então, quando eu fui até o SEASA, eu descobri que não é a má vontade do setor público de utilizar esse material na compostagem, mas há um abismo entre a prática e o desejo. Porque o caminhoneiro chega com os hortifrutis e ele tem um período que ele precisa entregar esse material para não vencer
as frutas e verduras e legumes, e para ele não parar na estrada, ele faz as suas necessidades em sacolas, e aí ele chega lá no Ceasa e ele lança esse material para qualquer lugar. E ele acaba contaminando os resíduos. Contamina o reciclável, contamina o orgânico. Então, não há no Ceasa, hoje, uma forma de fazer a separação desse material. E essa é uma das questões pela qual ele não tá chegando até a usina verde. Então, tem um trabalho de educação ambiental que vem sempre prévio à compostagem e que acaba falhando. Veja, a iniciativa com que eu trabalho só faz a compostagem de frutas, verduras e legumes domésticos, né? Carne, alimentos cozidos, mas não dejetos animais. Esse material, veja, eu estou falando de uma iniciativa que conta com pessoas que fazem o financiamento, tá? Elas pagam pela destinação dos seus resíduos e ainda assim a gente tem contaminação na fonte geradora. Então, eu bato aqui o pé que grande dificuldade do setor público é a educação ambiental. A gente deveria, ao invés de estar aqui discutindo se o composto orgânico deveria ou não estar na escola, a gente deveria estar discutindo a educação ambiental dentro das escolas, que é muito mais importante do que esse material. Esse material que, ao que tudo indica aqui, e eu acredito que até o fim dessa conversa alguém vai trazer alguma questão que pode vir a ser uma contaminação desse material, mas até que se prove o contrário, não há nada que justifique a não utilização desse composto, né? Desse adubo. Então, eu realmente entendo a preocupação de vocês e parte da preocupação também é uma falta de entendimento dos processos ou por não conhecimento, e a oportunidade de estarmos aqui hoje é para que a gente alinhe, estamos todos na mesma régua de entendimento do que se trata a compostagem. Falar que esse material passando por um processo termofílico que atingiu 55 a 70 graus de temperatura ao longo de um período específico de tempo, esse material está completamente sanitizado. E falar o contrário disso é deslegitimar a compostagem nacional. Então a gente tem que ter bastante cuidado, porque uma coisa é a nossa vontade e a nossa percepção, outra coisa são os fatos aqui apresentados. O que sobrou para me falar? E agora? Se não quiser falar. Deixa para o próximo, que tem assunto aqui ainda. Realmente, o Rafael e a Vida falaram e sintetizaram, inclusive, o meu ponto de vista. Eu acho mais filosófico e cultural também. Gostei muito da sua explicação, e fica meio assim, deixar para os órgãos responsáveis pela aplicação do lodo, pelo destino do lodo, né? Deixar na consciência deles. Se eles acham que realmente o material que todos os estudos estão provando, as análises estão provando, é passível, qual o efeito que isso vai ter na aplicação, qual o retorno que eu estou notando aqui que vai ter com a população. Eu acho que tem que ser pensado isso aí, né? Do ponto de vista patogênico, do ponto de vista de perigo, né, ou de risco, nós estamos vendo aí que o bônus muito baixo é zero, né? Mas essa, realmente, essa parte cultural, que eu, inclusive, faço parte, né, apesar de agora 40 anos com o outro, faço parte disso, tem essa parte aí, então, filosófica, cultural, que tem que ser levada em consideração. Perfeito. Tereza, agora, se puder vir aqui à frente. Só esclarecer que o Conselho ele fez uma moção para a municipalidade para que faça a destinação adequada dos resíduos de FLV, frutas, verduras e legumes, do Ceasa para a usina verde que está preparada para recebê-los. Por enquanto não tivemos resposta ainda, mas essa é uma moção do Conselho. Então estamos atentos também a essa importância e necessidade de reciclar esses produtos. Roberto, só um pouquinho, mas não é, pelo menos... Não é o tema. Não é para o uso que ela falou, que é para
misturar no lodo. A gente pensava numa compostagem do produto do Ceasa, né? Ah, não, mas não é isso que eu estou dizendo. Ela está dizendo que ela foi projetada para usar esses resíduos, mas misturar no lodo. Não é isso que a gente não é. Quando foi inaugurada a usina de compostagem, ela foi bem clara que era para usar o material do composto com o lodo de esgoto para proteção ambiental de áreas verdes. Isso. Pessoal, vamos respeitar a ordem. A Tereza quer fazer a pergunta dela. Eu acho que a gente tem A ordem sim, mas também deixar que as coisas aconteçam porque não procede também não tem fundamento, né, Alberto? O objetivo é uma coisa, a explicação técnica é outra. Agora, se ela tem um objetivo, vamos tratar o objetivo dela não mudar no meio do caminho. Isso. Eles vão ter oportunidade. Depois, obviamente, ela terá a oportunidade de falar um pouco a respeito da... Eu fui na inauguração. Colocando, está funcionando aqui? Uma parte aqui, o contrato de intenção entre a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura é só compostagem de galho e Ceasa. Não existe coisa da Sanasa lá. É uma coisa que nós estamos para questionar. Não, eu tenho esse contrato. Te dou o contrato se quiser, não tem. Tá? Só se fizeram outros que eu não tenho conhecimento, mas não tem outros. É o inicial. Nós acompanhamos isso, fizemos parecer pelo Condemo lá atrás. Sanasa Eu tenho Sanasa ou CETESB? Sanasa, Campinas é Sanasa. É só entre a Agricultura, a Secretaria de Agricultura e a Prefeitura, é só galho, coisa de galho e coisa do Ceasa. Eu tinha várias perguntas, mas não vai dar para fazer todas, então peguei só o assunto, um assunto, o resto eu vou perguntar para a Prefeitura, ou para a Sanasa, ou para todo mundo que a gente faz isso. 300 toneladas por dia, que é o número que vocês deram aqui, é ridículo você usar 30 só e virar esse carnaval. Você vai usar 30 por dia, tá certo? Então não vai resolver problema nenhum de esgoto. 270 continua aí sem ter onde colocar. Outra coisa, se o composto se desorgânico, não, isso aqui é outra pergunta. Foi citado que o lodo é tratado. Isso é de nível 1, 2 ou 3? Porque a maioria de Campinas é do pior, não sei se é 1 ou 3. Qual que é o pior? Você entende de... Não, qual o nível que é a gradinha que sobe com o cocô? É 1 ou é 3? Você tem 3 níveis de tratamento na estação. Falando do final. Então, mas se você só tira o cocô grosso, o que sobra... Se você tiver uma dúvida, você traz... essa é a dúvida. Que nível que são... Não, tem todo o processo completo. No final do tratamento. Tá. Então, mas a estação que só tira com a gradinha não tem. Aí você não é estação, é outra coisa. Ah, tá. Então tá. Não, só para esclarecer. Tá? Beleza. E eu acho que o problema atual e futuro, hoje em dia está sendo usado 50 toneladas de galharia por dia. Isso é a última licença da CETESB, que não dá autorização para o Ceasa. É a última, nós temos também, tá? Até 2024. E aí é 50 toneladas de galharia. Com tudo isso, o que está acontecendo com a cidade? Estão acabando com as nossas áreas. Então fala, nossa, que legal que tem toda essa parte de carbono, né? Que tem toda essa parte de carbono para ser misturada lá com o cocô, mas só que essa parte está acabando com as árvores, tá certo? E o pior de tudo é que pelo que é comentado em todos os conselhos, e mais gente também, o Dário quer usar essa usina como vitrine, tá? Então vamos ser claros. Isso está acabando com as nossas árvores. Então, até onde isso vai ter uma função de utilidade mesmo após as eleições, tá? É uma coisa, uma questão... eu sou Tereza, do Movimento Resgate Cambuí. Você está na comissão de organização. Estou na comissão de organização da Câmara, do governo. Quem está inscrito? Daniel? Depois da eleição fica como? É uma questão. A gente com prejuízo, como sempre. Então, Pessoal, assim, eu entendo que assim, existem vários pontos que são importantes na cidade como um todo, e a gente vai se ater àqueles que pertencem ao assunto que a gente está tratando. Ele não pode comentar sobre as árvores, infelizmente, lógico que é um tema importante, a gente poderia gastar muito tempo aqui falando sobre isso, né?
Mas, de novo, vamos tentar nos atender ao tema que a gente se propôs aqui. E se você puder anotar seu nome. Marcela. A Marcela se inscreveu por último aí. E assim, eu vou encerrar com a Marcela, porque senão a gente avança demais, tá? Por favor. Obrigado por estarem aqui discutindo essa informação tão importante. A pergunta que eu gostaria de falar é a seguinte. Aqui em Campinas, a gente trabalha no sistema de agricultura de base agroecológica. É o sistema que a Prefeitura de Campinas colocou para nós, para a gente trabalhar com isso aí. A gente ficou preocupado durante algum tempo, e ainda estamos muito preocupados, mesmo depois desses laudos que atestam segurança, que não tem micro-organismo, coisas assim, se usando esse produto a gente vai ter acesso a fazer a transição agroecológica, que é a transição que pega o produto que é feito com base agroecológica, composto tipo A e coisas assim, se a gente vai poder usar o classe B e se isso vai ser possível no futuro, a gente poder ter um selo, poder vender um produto onde o nosso trabalho manual seja realmente valorizado, né? Já que a gente não é cultura de extensão, a gente usa as mãos para trabalhar. Então a gente precisa ter um respeito para isso. E uma maneira de fazer isso é ter esse selo, para que o nosso produto seja valorizado dessa maneira. Essa é uma pergunta. A outra pergunta, muito importante também do ponto de vista, é que certos componentes não são observados no composto, no biossólido ou em qualquer outra parte. Isso, eu diria, o alumínio que sai das panelas, que as pessoas areiam e passam, esse resíduo vai para lá. O calor não vai destruir o alumínio, a compostagem não vai desagregar isso daí. O sódio, que toda comida usa sódio, tem lá e vai ser solúvel e vai terminar ali. E uma coisa mais grave, que são os químicos para sempre, os perfluoroclorados, esses materiais que estão em qualquer lugar, em resíduos que podem acontecer de uma maneira imprevista, pode estar ali e não vai ser passado, porque não está sendo analisado. Esses químicos orgânicos muito perigosos. É essa a pergunta. Com 55 graus. Tá, agora é mais uma. Celeste. E aí, depois a gente passa para eles, tá? Agora com 55 graus não se entrega. Meu nome é Celeste, eu faço parte do Fórum de Estadonia da região metropolitana de Campinas. E essa discussão está sendo fundamental nesse momento, porque a Prefeitura de Campinas, através da Secretaria do Verde, abriu para consulta pública da população a revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada, Plano Municipal de Saneamento. E a gestão integrada de resíduos sólidos está dentro desse Plano Municipal de Saneamento. Então, vai ser oportunidade, né, para a gente estar fazendo questionamentos, colocando essas dúvidas que nós temos em relação à gestão dos resíduos na cidade. E tem uma questão colocada, né, que é aquilo que a Luísa falou com muita pertinência e conhecimento, que há necessidade do município de Campinas fazer a segregação, ou recolocar a segregação na fonte dos resíduos, né, naquelas categorias colocadas, os orgânicos, né, os secos e rejeitos. Né? Nós não temos lixo, nós temos rejeitos. E tem uma política nacional de resíduos sólidos 2010, né, que é a 12.305, e que não é acatada pelo município. Né? Inclusive, existe uma preocupação enorme, né? Foi colocada em 2018 a possibilidade de fazer incineração na cidade de Campinas. Né? E a gente não tem dúvida que essa questão pode voltar a qualquer momento. Né? E aí eu trago essa questão assim, da importância que tem, de fato, que foi colocado por vocês, né? A ser dado destinação para todo tipo de resíduo. Né? E a política municipal de resíduos de saneamento pode trazer a questão como utilizar esse resíduo, né, derivado aí do lodo, né, que é fundamental ter destinação correta. Então, é só, né, se colocar isso, a importância desse seminário, dessa discussão que está sendo trazida hoje. Obrigada. Pode pegar para o fundo, senhor. Então, mais uma vez, meu papel aqui não é entrar na discussão local, se quer ou se não quer, né? Isso é uma questão de vocês. Se a população majoritariamente quer ou não quer,
uma questão que está além da minha alçada. Né? Se eu fosse cidadão de Campinas, naturalmente estaria emitindo minha opinião aqui, sobre querer ou não querer, mas não sou dessa. Antes, Fernanda, eu esqueci de... Acho que foi você que dirigiu a pergunta, porque eu acabei esquecendo de endereçar. Acho que você que perguntou, né, como é que é nos outros países, né? Eu posso te dar, sem medo de errar, apenas um exemplo. Os outros eu não saberia assim. Saberia dar no mundo inteiro, né? Mas acho que o país que tem mais tradição e ao mesmo tempo mais polêmica também, né? Essa polêmica que a gente está vivendo aqui, é uma polêmica sempre presente em todos os países que praticam isso, natural, né? É quase inevitável isso. Né? Estados Unidos, né? Que tem uma legislação desde 1993, que é uma legislação emblemática no mundo inteiro, e que lá também o uso não se faz sem polêmica também, né? Inclusive muitos processos judicializados, né? Mas o lodo que é classe A, na legislação norte-americana, que corresponde ao nosso lodo classe A, deu sorte, né? Não é nem um composto misturado. Classe A, que é aquele com 10A3 alcoólico por grama, né? E ausência de óleos de alminas, ele é comercializável, né? Assim como esse daqui, em saquinhos, em supermercados, lojas de produtos agrícolas, o que for, para uso doméstico, sem qualquer restrição. Isso é um dado, dando resposta à sua pergunta. Né? Então, nos Estados Unidos, o lodo que é classe A, que é o mesmo classe A nossa, é comercializado sem qualquer restrição para qualquer pessoa que queira comprar, para qualquer uso. Né? Não vou entrar no mérito se é bom ou ruim, é assim. Só responder. Ele não tem atrás uma indicação? Não, não tem restrição. No saquinho eu vi. Não tem restrição de uso. O lodo classe A não tem restrição de uso. Não, e tem, desculpa, eu comprei um saco lá. Ele tem escrito lodo de esgoto. Não fala que tem restrição. Não tem restrição. Não, tem indicação. Não Só falam os componentes. Só falam os componentes. A norma, se a norma não impõe restrição, no saquinho não pode ter restrição. A segunda não é nenhuma pergunta, que ficou faltando também, mas eu acho que é um assunto que perpassa aqui, já houve, né, em outras perguntas essa coisa subjacente, né? Eu vou voltar à questão da familiaridade e da questão cultural, né? Dos resíduos, etc. Se a gente morasse em Windhoek, que é a capital da Namíbia, grande parcela da população, a grandíssima, se não a quase totalidade, bebe água que é entregue em casa, é esgoto transformado em água. Porque lá não existe água. É uma região de extrema escassez de água e que as pessoas bebem e bebem com segurança. Por quê? Porque culturalmente se tornaram habituadas a acreditar que a ciência é capaz, isso eu digo sempre aos meus alunos, né? Nós não temos limite tecnológico de transformar qualquer água em qualquer outra água. Assim como não temos limitação tecnológica de transformar um esgoto em um biossólido seguro para o consumo. Agora, mais uma vez, no entorno disso, obviamente, tem questões culturais, psicológicas, etc., que a gente tem que respeitar. Mas se a gente morasse na Namíbia, a gente estaria feliz tomando água que foi produzida a partir de esgoto. Mas a gente não está na Namíbia. Sim, foi o que eu disse aqui. Né? Mas eu estou voltando a afirmar a questão científica, né, tecnológica. Mas, obviamente, em torno disso tem outras questões que eu respeito e não desconsidero, já falei isso várias vezes. Daniel fez uma pergunta muito importante, viu, Daniel? Obrigado. Vou trazer de novo o foco para uma questão assim, mais técnica mesmo, né? A nossa norma, né, vou me referir à Deponama, mas também a exceção normativa do mapa, eu disse isso na minha apresentação, né, ela se restringe efetivamente a contaminantes inorgânicos. Né? Ela não faz menção aos contaminantes orgânicos e alguns nós sabemos, não só os químicos para sempre, mas também os chamados poluentes orgânicos persistentes, que no passado chamavam os POPs, né? Que são realmente de preocupação. Né? Então, o que uma norma que tem abrangência federal, né, e num país tão diverso quanto a gente sempre ouviu falar do Oiapoque ao Chuí, né? Então nós teremos naturalmente compostos a partir de lodo de esgoto que serão muito distintos dependendo da sua fonte. Né? Então não pode uma norma federal impor uma obrigatoriedade de monitoramento
quando muitas vezes vai estar se despendendo um recurso desnecessário. E a norma, ela dirige para o âmbito regional, estadual ou local, a colocação de exigências outras, né? Então, se há uma preocupação em qualquer lugar, não é só em Campinas, se há uma preocupação com outros químicos que não estão presentes na norma, eu acho que é uma questão de testar para ver, né? Então, se solicitar ou formalizar, não sei, né? Quem tem direito, quem tem obrigação de comprovar a ausência daqueles contaminantes. O que nós temos pronto os contaminantes que são considerados mais preocupantes em termos de biosólidos, são aqueles que estão presentes na norma. O que não quer dizer que os outros não sejam de absolutamente preocupação, né? Então é isso, aquilo que a norma não endereça, é possível de ser endereçado complementarmente. É isso que eu coloco. Se há uma preocupação, façamos o teste, ver, né, para crer, ou enfim, para legitimar ou não. O Daniel fez um questionamento sobre a certificação de orgânico. Acredito que nenhum de nós aqui tem embasamento técnico para te garantir ou não. Mas pelo pouco que eu estudei, desde o convite desse painel até aqui, eu entrei em contato com o antigo certificador e eu não poderia dar-lhe garantia, isso estou falando do meu parecer próprio. É o técnico responsável que vai avaliar. A probabilidade de aquisição vai depender da pessoa que vai estar lhe certificando, e existe na agricultura orgânica um parecer de que não se deve utilizar esse material. Isso. Mas isso a gente está comentando, e eu estou dando uma opinião sem embasamento técnico, através de conversas informais com antigos técnicos certificadores. Que fique bem claro, a probabilidade é baixa para o ciclo. Porém, isso não quer dizer que esse material não pode ser utilizado na produção alimentar em qualquer outro nível e escala. Como foi mencionado hoje, a gente tem aí a produção com hortaliças em lodos, em esterco de galinha, em estercos de gado, e a gente se consome, vai no mercado e compra sem se questionar onde foi plantado aqui. Então, a segurança alimentar da utilização do composto orgânico não está atrelado aqui à certificação orgânica. Aqueles que têm algum tipo de dúvida com relação a esse material para a certificação, pode-se evitar a utilização. Tá? É importante também entrar em contato com o técnico para isso, para garantir, né, que pode ou não utilizar. Mas não somos nós quem vai falar se sim ou se não, porque nós não somos técnicos certificadores, tá? Bom, vou responder alguma coisa do Marquês. Bom, com relação ao alumínio, não sei se você olhou a análise aqui, não tem teor aqui, mas alumínio que sai da panela é alumínio sólido. No solo ele não faz mal para a planta. Inclusive no solo tem alumínio que não acaba mais, pelo menos nos nossos solos. Tá? Então só que ele está numa forma que é indisponível, uma forma não reativa. E esse alumínio da panela, se for para o composto, se for para o solo, não vai ter problema nenhum. Tá? Quanto a isso, tranquilo. O sódio, ele não vai nem para o lodo e muito menos para o composto, porque como ele é solúvel, ele sai no efluente. Então o lodo de esgoto, por natureza, não tem sódio e infelizmente não tem potássio, que é um adubo. Né? Então muito do potássio que está no esgoto, que poderia ir para o lodo, infelizmente não vai, porque ele é monovalente, então ele sai no efluente. É uma pena. Então, assim, historicamente, quando a gente recomenda lodo, tem que fazer uma complementação com potássio. Composto orgânico persistente, realmente é uma caixinha preta. Tá? São centenas, se não milhares, né? E sempre vai ter, porque a dona de casa usa clorado, usa várias coisas na cozinha, o amaciante de roupa, a cândida, né? O cloro, né?
Então sempre vai ter orgânico clorado, vai formar algum tipo de composto. Se ele é perigoso ou não, a norma americana já está aí mais de 60 anos, né? Não viu problema nenhum. Tá? Então, tanto que eles liberam para uso doméstico, tudo. Aí eu vou pelo histórico, né? Não tem histórico de que houve problema com esses compostos orgânicos. O que está acontecendo nos Estados Unidos, quando nós fizemos o nosso painel lá no agronômico, como ninguém entendia nada aqui no Brasil, eu chamei um lá nos Estados Unidos para dar uma luz para nós, né? E ele, inclusive, no capítulo dele, está no livro que saiu, né? Ele falou o seguinte: olha, realmente vai ter e sempre vai ter. O que acontece é que o órgão ambiental lá nos Estados Unidos está visitando as fábricas e pedindo, não sei se eles têm força para impor, ou solicitando para eles esses compostos persistentes, para eles trocarem por biodegradáveis. Que aí você resolve o problema. Né? Você resolve o problema do esgoto, resolve o problema do lodo, da contaminação, resolve tudo. Então, o conselho que ele deu foi esse, né? À medida que a sociedade, os órgãos ambientais tiverem esse tipo de conhecimento, poder reduzir isso no efeito. Perfeito. Acho que é isso aí. Obrigado. Sei que o horário está avançado, mas eu sei que também o interesse continua, então não nos perdoe por avançar no horário. Tem mais 3 inscritos, né? Vamos começar com? Mais 3 é Elisa. Elisa. Depois da Elisa A Juliana. Juliana ou Juliana? Eu. Juliana. Temos a Elisa, Juliana, José Antônio, José Alberto, Maria Fernanda, Tá. Fugita. Calma aí. E a Marcela, que finalizou a lista. Boa tarde, eu sou Elisa, do coletivo Trocas Verdes, de consumidores e produtores orgânicos. Sou da autogestão e lá no Trocas Verdes tem produtores que a gente sabe que dentro da horta comunitária estão usando e tem produtores que estão recusando. E a gente, assim, do Trocas Verdes, tem recebido consumidores que estão questionando o uso desse fertilizante da usina verde. E por quê? Porque a gente pensa que precisa mais análises, principalmente o que o Daniel falou, desses componentes, e também para usar na produção orgânica, agroecológica. Então, é possível aguardar e a própria prefeitura fazer mais testes e laudos assim, para analisar bem e ver se é possível usar em hortas orgânicas. E também quero saber se onde está sendo utilizado, em quais locais, porque eu sei que está sendo utilizado em algumas hortas que eu estou. Eu tenho a relação, se quiser. Aí eu quero. E eu estou querendo essa relação para saber onde está sendo utilizado, porque eu penso que pode ser utilizado, que nem a colega farmacêutica falou, em outras produções, em outros usos, com mais inteligência, né? E com mais exames, análises e assim, utilizar a ciência para investigar bem isso e fazer um bom uso